Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência maravilhosa na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema qual nós vamos explorar, conversar, refletir e com certeza ser impactados pela palavra de Deus, eu quero orar com você primeiro e também pedir para que você continue fortalecendo esse canal. Como, Davi, eu posso fortalecer? Bom, se você não for inscrito, se inscreva. Se você já foi inscrito, já deixa o like, o gostei. Deixa um comentário aí, quem sabe me incentivando, né? Quem sabe dando alguma sugestão, quem sabe algo que você notou, que o Espírito Santo falou a você e eu não disse aqui, com certeza vai me abençoar as suas palavras. Tá certo? Também compartilha. Envia a meditação para teus amigos, para teus familiares. Eu tenho certeza que será muito proveitoso essa sua atitude na vida dessas pessoas. Tá bom? Recados dados? Agora nós vamos orar e logo em seguida vamos dizer assim, sentir a presença de Deus e ficarmos maravilhados com a sua bondade. Oremos então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na tua palavra. Que nesta ocasião, mais uma vez, o teu Espírito Santo venha de encontro a nós e que com o seu poder possa impactar os nossos corações e com a autoridade da palavra possa nos converter e nos convencer a ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua graça, a tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é A Batalha Continua. A gente vai dar continuidade à meditação de ontem, né, onde abordamos um tema extraordinário que foi sobre o espinho na carne, ali na vida do apóstolo Paulo. E hoje a gente vai ver o restante ali do contexto, né, o verso logo subsequente ao verso de ontem, que fala exatamente a situação como Paulo lidou e a resposta que Deus deu para ele. Então, sem muitas delongas, eu quero convidar você a ler esse verso, um verso muito emblemático, que se encontra aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo é o 9. Olha só o que diz, ó. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, com base no contexto de ontem, que nós refletimos, falando sobre o espinho na carne, nós vimos que por 3 vezes Paulo orou ao Senhor, pedindo que tirasse aquele espinho. Embora a Bíblia não seja conclusiva com o que seria esse espinho na carne, a gente viu que algumas possibilidades poderiam ser, como por exemplo, uma questão de visão. A visão está ali se degradando pouco a pouco. E mediante a isso, a forma como Deus respondeu às 3 orações que Paulo fez foi bastante interessante. Porque Deus não apenas negou o pedido, mas Deus trouxe à tona algo muito importante para mim e para você hoje, que é exatamente a importância de dependermos da graça de Cristo. Com esse contexto, a gente percebe pela experiência de Paulo que a oração ela tem 2 faces, como se fosse uma moeda. Nós devemos fazer a oração com fé e fidelidade. Fé, porque nós devemos crer que Deus poderá responder a nossa oração de maneira positiva, de maneira que esteja de conformidade com o nosso querer. E fidelidade, porque pode acontecer de Deus não responder como a gente espera, como foi o caso de Paulo. E mesmo assim, nós devemos nos manter em Deus, confiando nele, esperando nele, né? Mantendo o nosso relacionamento junto a ele. A oração de Paulo, esse contexto, a vida de Paulo ensina essas 2 questões muito importantes. Um outro ponto interessante que o verso trouxe à tona é com a questão da fraqueza.
Paulo disse que ele se aperfeiçoa na fraqueza. E isso deve fazer a gente refletir. Como eu vou me aperfeiçoar? Como eu vou melhorar na fraqueza? Isso é bastante paradoxal, porque é como se fosse uma pessoa muito forte, mas que não conseguisse se salvar. Imagine, por exemplo, uma realidade de uma pessoa que está se afogando. Ela pode ter uma estrutura bastante forte, malhada, desenvolvida, mas ela não sabe nadar. E ela está ali se afogando, sem conseguir salvar a própria vida. O que muitas vezes acontece dentro do contexto espiritual, utilizando o exemplo de Paulo e aplicando essa analogia que eu estou fazendo, é que por nós nos sentirmos fortes, preparados, prontos, a gente não se permite ser salvo por outra pessoa. Está ali o bombeiro, né, pelejando para salvar você que está se afogando. Mas você, quem sabe, usando da sua força, acaba atrapalhando, se agarrando ao bombeiro, quem sabe segurando no pescoço do bombeiro, quem sabe colocando o seu peso sobre o bombeiro, muitas vezes até mesmo acaba não apenas atrapalhando o salvamento, mas dificultando e, nas piores situações, se afogando e afogando o bombeiro junto. E Paulo retrata isso muito bem na sua vida. Paulo, ele era um homem culto, era um homem de posses, era um homem, podemos dizer assim, conhecedor da palavra, experiente, influente. Paulo tinha muitas características que faziam com que ele se destacasse. E Deus teve que ensinar a Paulo que a graça não é mediante aquilo que eu consigo agregar ou aquilo que eu tenho de positivo e bom na minha vida. A graça, ela é dada de forma externa a nós. É por meio de Cristo. E eu e você precisamos depender de Cristo. É por isso que Paulo disse, é na fraqueza que eu sou aperfeiçoado. Porque Paulo entendeu que, tipo, olha, eu não sou o bonzão. Eu não sou, vamos dizer assim, a solução para tudo. Eu preciso de Cristo. Porque com esse espinho na carne, só Ele para me salvar. Porque eu não consigo vencer esse espinho na carne, eu não consigo lidar, eu não consigo melhorar com esse espinho na carne. E por isso eu dependo unicamente da graça de Cristo. Percebe agora e consegue entender porque Deus respondeu a Paulo dessa forma? A minha graça te basta. E é na fraqueza que você é aperfeiçoado. Depois que Paulo entendeu isso, ele passou a ter prazer na fraqueza. Aí você pode pensar, não, aí foi longe demais. Como assim ter prazer na fraqueza? Paulo não tinha prazer na fraqueza em si, no aspecto de que, tipo, eu vou continuar nessa vida, não vou procurar melhorar, não. O prazer de Paulo se concentrava na pessoa de Jesus Cristo. Porque era pelo poder de Jesus Cristo que Paulo glorificava a Deus. Quando Paulo reconhecia a sua pecaminosidade, a sua situação, o seu contexto, o seu problema em si, e que por si só ele não conseguiria fazer nada, e que ele dependia unicamente de Cristo para poder ser salvo, para poder viver na graça, isso trazia à tona o valor de Cristo na nossa vida. Sabe? São situações como essa que a gente percebe a importância das provações na nossa vida. Paulo foi um homem muito tribulado, podemos dizer assim, muito perseguido. Para você ter a ideia, as suas cartas, ele descreve mais de 60 vezes a angústia, o sofrimento, a fraqueza que ele vivia. Ou seja, a vida de Paulo não foi fácil. E trazendo à tona essa particularidade na vida dele, a gente consegue aplicar a analogia do processo que as pedras preciosas têm que passar para poder extrair a sua preciosidade.
para poder serem de fato valorizadas. Por exemplo, um diamante. O diamante tem que passar por vários processos. Desbaste, cortes, lixas, várias coisas que vão desgastando aquela pedra até ela adquirir um brilho sem igual, uma forma esplendorosa. Na vida do crente, do cristão, não é diferente. Com base no contexto de hoje, a batalha continua e com relação à vida de Paulo, eu e você entendemos, quem sabe, as razões pelas quais eu e você estamos passando pelo que estamos passando. E agora nós nos incluímos no mesmo grupo de Paulo. Afinal de contas, o joalheiro, né? Pessoa que cuida de joias preciosas, não vai se desprender de tanto serviço, né? De tanto polimento em uma brita, em um cascalho. Se eu e você estamos passando, quem sabe, por provações, é porque existe valor em mim e em você. E Deus está trabalhando na nossa vida para extrair o mais excelso valor. Então, que eu e você possamos ficar contentes. Do mesmo jeito que Paulo se alegrava, mesmo em meio às suas fraquezas. Porque é quando eu e você reconhecemos, percebemos e lidamos com as nossas fraquezas que nós não apenas glorificamos a Deus, mas que nós dependemos completamente e unicamente dele. E é para isso que serve as nossas fraquezas, para nos mostrar a quem devemos buscar e nos apoiar. Tá certo? Não tire essa situação para licença para pecar, não é isso. Mas é sim para depender de Deus e unicamente dele com relação à nossa vida e à nossa salvação. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Hoje meditando nesse tema tão importante. A batalha continua. E essa batalha irá continuar até aquele grande dia. Então vamos nos manter firmes. Vamos nos manter dependentes. Vamos esperar no Senhor. Mesmo quando Ele tiver apenas a resposta, a minha graça te basta. E eu creio que é somente isso que de fato nós precisamos. A graça de Cristo. Eu creio que o resto seria bom demais ou luxo demais para cada um de nós. A graça de Cristo é mais que suficiente. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo momento com Deus. Não falta. Eu estarei te esperando. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.